Boa noite, nobres irmãos, cidadãos brasileiros. Dando sequência com a história em Floripa, já na ilha, em outro hostel, no bairro Córrego Grande, onde permaneci por aproximadamente 7 meses, movi ação processual contra os proprietários do hostel no Balneário do Estreito, antes da ponte que conecta a Ilha da Magia da capital Santa Catarina. Não consegui nada fixo, registrado. Resolvi mudar para São José, uma cidade ao lado. Aluguei um quarto em um apartamento. Lugar legal, condomínio fechado, seguro, o que era importante. Já estava adaptado com o lugar. Já havia conhecido muitas pessoas, vizinhos. Estava realizando pequenos serviços. Comecei a comprar produtos para revender. E recebi uma ligação de uma amiga para trabalhar em Bombinhas, litoral de Santa Catarina, na temporada. O trabalho consistia em vender e animar passeios de barco para turistas. Novamente movido por um impulso, larguei tudo e parti. Perdi os valores do calção que havia pago pelo apartamento. Abandonei algumas encomendas que estavam por chegar e parti. Cheguei em Bombinhas, fui direto para o alojamento. Dia seguinte conversei com a proprietária, pareceu ser pessoa boa. E dia seguinte já estava trabalhando. Eu estava vendendo já os passeios, animando nos barcos, trajado de pirata, me transformei em pirata. E comecei a fazer outros trabalhos para a empresa, publicidade, e recebi uma proposta de ser capitão de um dos barcos. E tudo indo estava maravilhosamente bem. De repente, tudo mudou. A proprietária me chamou no escritório, recebi algumas ligações, disse ter feito uma pesquisa pela internet, onde constou o meu nome em um processo com a Corregedoria da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. E eu não queria mais que eu permanecesse na empresa. Estava cancelando tudo que havíamos combinado, não tínhamos contrato, nada, não era registrado. Então, combinamos para fazer um acerto. No decorrer dessas mudanças, eu não obtive mais resposta da Corregedoria da Brigada Militar. Eu tentei conversar através do aplicativo WhatsApp com a policial que fez o contato desde o início, e ela notificou que não pertencia mais, que estava sendo arquivado o caso, e bloqueou o contato em seguida. Analisar que o povo gaúcho, as autoridades, as instituições, eles têm a mania de dar início às denúncias, aos procedimentos, e depois eles simplesmente arquivam e bloqueiam o sistema. Eles não dão continuidade. Ele fala assim, eu sou homem! E daí, de repente, arquiva tudo, deixa falando sozinho, nada mais acontece. E eu estou relatando situações uma decorrentes da outra, apresentando fatores diversos que acabam em arquivando os casos sem resolução, bloqueando dos sistemas todos os casos. Prosseguindo. Pois bem, o acordo que eu fiz com a proprietária, eu iria receber comissão de algumas vendas e mais R$ 3.000 pelo serviço. Mas, no dia do acerto, ela pagou apenas uma parte das vendas, da comissão. Não pagou os R$ 3.000 do acerto.
e simplesmente colocou 2 funcionários para retirar minhas coisas do alojamento. Eu fui expulso do alojamento, porque até então eu já era uma pessoa ruim. Porque eu estava com um processo contra a coisa da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Eu estava procurado por ela, na cabeça dela. Então nada ia acontecer. Eu era um criminoso. E convenhamos, uma pessoa que é milionária, tem 3 barcos, só 3 barcos de passeio, conhece toda a polícia de Bombinhas, toda a delegacia civil, toda a polícia militar, ia acontecer o quê? O que eu poderia fazer? Nada. Não poderia nem me defender, eu pude. Porque se eu agrido algum deles ali, eu era o culpado. Eu estaria preso. O que eu fiz foi correr para um ponto comercial, que é bem na frente da empresa, porque eu sabia que ali tinha câmeras, eu era cliente. Ali eu fiquei, sob a ameaça dos funcionários, que haviam outros ali. Eu fiz 25 ligações para a Brigada Militar, para a Polícia Militar de Bombinhas. Na 25ª eles foram. Eu tive que fazer a maior cena de Hollywood para poder efetuar o boletim de ocorrência. Eu tive que pôr a mão no peito, como se estivesse infartando, começar a tremer, estava passando mal. Aí começaram, não, senhor, calma, fizeram o boletim. Ali eu fiquei ali, quase no final da noite, eu consegui alugar um alojamento em Porto Belo, uma pousada. E ali eu peguei um Uber, fui para a pousada em Porto Belo, R$ 150 a diária. No dia seguinte eu mudei para uma outra por R$ 100. E ali eu fiz amizade com a proprietária, com o filho, e eles iam vender. Ali uma construtora havia comprado todas as casas ali e seria prédio. Então ali era a última temporada deles. E precisava fazer algumas reformas para receber os últimos clientes. Então eu fiquei ali prestando ali serviço ali, período de um mês, em troca do lugar para dormir, poder ficar. Precisava de dinheiro, estava desempregado, não tinha recebido o que havia trabalhado. Então eu fiquei ali por mais um mês. E não conseguia mais contato com a Brigada Militar, de forma alguma por e-mail. Não tinha, estava bloqueado o e-mail, bloquearam o e-mail. Bloquearam o telefone, bloquearam o e-mail. Um mês ali em Porto Belo, sem emprego. A pousada não tinha mais o que fazer. O que eu fiz? Voltei para Porto Alegre. Falei, eu vou na Corregedoria da Brigada Militar pessoalmente, ver o que está acontecendo. E peguei minhas coisas e retornei para Porto Alegre. Eu fui na Corregedoria da Brigada Militar. Fui lá, perguntei o que estava acontecendo, o que havia ocorrido, deferido do caso. Eu queria uma cópia do documento, dos fatos. E eles falaram que quem me atendeu falou que não tinha cópia, mas ele iria me dar um CD-ROM que constava tudo ali. É muito bonzinho, policial, atencioso, igual a todos. Todo policial bonzinho. Desde que você trabalha, paga por dia para ele e te chama de irmão. E me deu o CD que nenhum aplicativo, programa foi capaz de abrir para ver o que tinha dentro. Não tinha nada. Nada, não tinha nada dentro. E foi assim que eu retornei pela segunda vez para Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul. É isso aí, pessoal. Eu vou encerrar aqui o vídeo. Eu finalizei Florianópolis, tá? E retornei aqui no próximo vídeo para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre. Vou dar sequência à história, tá? Que foi relatada na rede Facebook. Ok? E prossigo na luta pelos meus direitos. Conforme os dias forem passando, eu vou apresentar outros vídeos, outras denúncias. Tem novidades, muitas novidades pela frente. A casa vai cair de muita gente aí, muito grandão vai cair, tá? Vai ser feita uma reportagem que vai ser distribuído para mídia. Então vai ter muito grandão, muito cara que tem a grana, da grana que está participando disso aí, que a casa vai cair, vai ficar feio.
E é isso, não podemos desistir jamais. Obrigado a todos por assistir, por compartilhar. Forte abraço. Avança, Brasil! Força e honra! Não devemos desistir jamais. Ordem e progresso. Diga não à corrupção. Abraço!